Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voador explicando Dark. E hoje a gente veio aqui para destrinchar a segunda temporada. A gente vai responder dúvidas sobre a Charlotte e a Elizabeth, sobre quem é o Bartos, que vocês tanto perguntaram pra gente lá no Instagram, e sobre como funciona o entendimento dos outros mundos que a gente vai ter agora com essa chegada da Marta de outro mundo. E muito mais também que vocês perguntaram. Mas antes de mais nada, é importante deixar claro que além dos nossos vídeos de críticas da série, a gente já tem outros 2 vídeos explicando Dark que foram lançados lá na época da primeira temporada. Eles vão estar linkados aqui e pode ser que a gente comente sobre algo que já foi falado nos outros 2 vídeos. No vídeo de crítica, a gente recebeu inclusive alguns comentários outra vez essa semana reclamando que nós não estamos pronunciando os nomes em alemão. Então a gente gostaria de repetir novamente aqui em vídeo que a gente não fala alemão. Então a gente vai continuar falando os nomes como se fosse em português, ok? Mas antes, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque a gente gosta muito de fazer esses vídeos destrinchando séries e filmes. Então ativa esse sininho aqui embaixo para você receber sempre as nossas notificações. Bora lá então? Bom, primeiramente é bom a gente começar esse vídeo dando uma passada rápida em umas questões que nós tivemos lá em 2017, que foram respondidas aqui em 2019. Primeiro, a árvore genealógica da série ficou um pouco mais complexa e um pouco mais confusa. Nós ainda temos algumas lacunas, como quem é o pai do Tronte, quem é a mãe do Peter, mas no geral teve muita revelação. Desde que Agnes e Noah não são amantes, são irmãos, até que Elizabeth e Charlotte são, respectivamente, mãe e filha. O que a gente ainda vai explicar melhor mais pra frente. Mas para você não ficar perdido com as famílias, lembra lá da árvore genealógica oficial do Toga que a gente fez no resumo? Pois é. Então, a versão dela já está atualizada com todas as informações da segunda temporada. Então, você pode baixar ela aqui no link que está na descrição para organizar a sua cabeça de quem é quem. Bom, além disso, nessa segunda temporada, a maioria das dúvidas de como alguma coisa aconteceu na prática lá na primeira temporada, elas foram respondidas aqui na segunda. Como a Gretchen abriu a porta lá para ir pro futuro, né? A própria Cláudia do futuro abriu para a cachorrinha dela e levou a cachorrinha. Como é que o Miquel entrou na caverna para ir pro passado? O próprio Jonas do futuro levou ele por aquele caminho. E na verdade, praticamente todos os desastres que os personagens tentaram evitar na vida deles acabaram sendo causados por eles mesmos. A Cláudia que matou o próprio pai, o Jonas quem mostrou pro pai que ele deveria cometer o suicídio, ou seja, aquela noção de que o que causou cada coisa, a série na verdade foi bem didática para explicar essas brechas. Bom, pra gente começar de fato então a responder as dúvidas de vocês, é importante que vocês entendam alguns conceitos que muitos se confundem no momento de entender a série. Primeiro, vamos entender a diferença entre linha temporal, pontos da linha temporal e ciclo. A linha temporal é a linha do passado, presente e futuro, não só dos personagens, mas do mundo. Seria, digamos, toda a história em ordem cronológica, formando assim uma linha contínua e infinita. Essa é a linha temporal que os personagens viajam para o passado, presente e futuro. Mas nisso eles viajam para pontos diferentes da mesma linha temporal. Eles não vão para uma linha temporal diferente. A linha é uma só, pelo menos até chegar no último episódio da segunda temporada. Dark sempre lidou apenas com uma realidade e uma linha do tempo. O que muita gente confunde, então, é que às vezes as pessoas usam o termo linha temporal para falar dos anos apresentados ali na série, achando que 1953, 1986 e 2019 são linhas temporais mostradas na série. E não, gente, é tudo uma linha temporal só. Esses anos mostrados na história são os pontos de uma linha temporal pelo qual os viajantes ficam indo e voltando ali o tempo todo. Mas então, o que é o ciclo? O ciclo é apresentado pela triqueta.
Porque ele acontece sempre em 3 pontos distintos da linha temporal. E eles se conectam, gerando um círculo entre passado, presente e futuro. O ciclo, então, é uma sequência de acontecimentos que começa e termina gerando ela mesma. A história conectada de todos os personagens entre 1953, 1986 e 2019 é um ciclo. E ali na segunda temporada, nós também temos um outro ciclo que conecta 1954 e 1987 com 1921. E a tentativa de uma criação de novo ciclo que acontece com o apocalipse final, conectando 1987, 2020 e 2053. Dessa forma, a existência de ciclos gera um último termo, que é o que deixa muita gente extremamente confusa: o paradoxo temporal. Gente, nós lançamos um vídeo em 2017 explicando exatamente o que é um paradoxo temporal e como que é necessário entender o funcionamento dele. Então, se você não entende como que é possível uma pessoa ser pai e filho de uma pessoa ao mesmo tempo, assista esse vídeo que lá está bem explicado e bem didático. Ele vai estar aqui nos cards em algum lugar para vocês. Mas, em resumo, paradoxo temporal é um acontecimento gerado por uma viagem no tempo que é impossível de ocorrer naturalmente ou racionalmente. É algo incapaz de ser compreendido numa realidade onde a viagem do tempo não existe. E quase sempre ele está relacionado a algo do futuro, gerar alguma coisa que existia no passado. Tem muita gente que até hoje pergunta pra gente nos comentários: como é possível que o Miquel criança e o Michael adulto vivam no mesmo ano, ao mesmo tempo, se eles são a mesma pessoa? Gente, a explicação tá, isso é paradoxo temporal. Você encontra você mesmo em uma outra idade. E como se isso já não fosse muito confuso, a segunda temporada foca num tipo específico de paradoxo temporal que nós já tínhamos explicado lá no nosso vídeo: o paradoxo de Bootstrap. Ele é um termo que ficou conhecido depois da popularização de histórias de viagem no tempo na ficção. De acordo com a ciência mesmo, ele é um paradoxo que poderia vir a acontecer se as teorias que existem sobre viagem no tempo fossem comprovadas na realidade, onde poderiam existir objetos, elementos ou quem sabe até pessoas que poderiam existir sem terem sido de fato criados. É o caso, por exemplo, do livro Uma Jornada Através do Tempo, do Tannhaus, que nunca chegou a ser escrito por ele, já que esse livro somente passeia entre o passado e o presente, passando na mão de diferentes personagens da história, sem ser de fato criado por alguém. É o mesmo que acontece na situação da Elizabeth e da Charlotte, que é inclusive a dúvida de muitos que vocês mandaram mensagem pra gente. Como é possível esse lance? Ó, vamos lá então, gente. Em 2020, o Noah mais jovem entrou no bunker quando o apocalipse estava prestes a acontecer, tendo sido enviado pelo Noah mais velho, que já sabia que era necessário que ele se encontrasse ali com a Elizabeth criança. Ali, os dois se conhecem, então destinados a crescer juntos, onde em algum momento no futuro eles aparentemente se apaixonam e têm uma filha. Essa filha depois foi enviada para o passado. O que a gente supõe é que o Noah e a Elizabeth, o pai e a mãe dela, juntos viajam para o passado com a bebê, que é quando eles tirariam aquela foto que eles aparecem com ela no colo, lembra? Mas a única certeza que nós temos é que a Charlotte bebê foi para o passado e foi adotada pelo Tannhaus. Nossa, criança. Desculpa as crianças gritando aí no fundo, gente. Ai, Vamos lá. é porque elas estão presas no nosso no nosso experimento. bunker. Estão presas no nosso bunker. Enfim, a única certeza que nós temos é que a Charlotte bebê foi do passado e foi adotada pelo Tannhaus. E que a Elizabeth ficou presa longe da filha lá no futuro pós-apocalíptico. A Charlotte, então, com o passar dos anos, envelheceria, se casaria com o Peter e teria 2 filhas, a Francisca e a Elizabeth. E depois a Elizabeth futuramente envelheceria,
para se tornar sua mãe. Fechando aqui um ciclo que é a perfeita representação do paradoxo de Bootstrap. Então, gente, quando vocês acharem que esse lance da mãe ser a filha e da filha ser a mãe é impossível de acontecer racionalmente, né? Sim, ele é impossível, é por isso que se chama paradoxo, que é sobre isso que a série tá falando. Bom, o próximo ponto é o que é essa tal partícula de Deus. No meio de toda essa confusão temporal, existe na ciência uma partícula teórica chamada de bóson de Higgs. Esse bóson de Higgs é apelidado de partícula de Deus porque a sua vibração teria dado origem ao que chamamos de matéria, o que é usado pelos cientistas para explicar toda a composição material do universo. Então, basicamente, o Big Bang, a criação do mundo, tudo teria surgido a partir dali. Acontece que na série a partícula de Deus ela é levada para um aspecto ainda maior. Da mesma forma que a religião afirma que Deus está presente em todas as coisas materiais que existem, os personagens da ordem lá dos Sigmundos, eles afirmam que isso é real de fato, mas que esse Deus é o tempo, que está presente em tudo que existe, exercendo controle sobre todas as coisas. É por isso que a partícula de Deus pode gerar a abertura de portais que são capazes de permitir quedas no tempo. E toda a tecnologia para gerar a viagem no tempo viria então a partir dessa partícula de Deus que eles estão buscando. Disso aí, então, surge outra dúvida que muitos de vocês também nos mandaram, que é o que é a organização Sigmundos e quem são os membros presentes naquela foto antiga. A Sigmundos é uma sociedade secreta de viajantes no tempo que teria sido estabelecida em Winden em 1921. É a mesma organização contra a qual a Cláudia mais velha sempre lutou contra. Só que ao contrário da Cláudia, o Adam e o resto lá dos Sigmundos, eles não querem mudar o curso da história. O objetivo deles é criar um novo mundo liberado das restrições do tempo e da morte, que são impiedosos ali controlando todos nós. Os membros da Sigmundos precisam garantir que tudo aconteça como deveria e ninguém tem a permissão de mudar o curso do tempo. Tudo tem que estar no seu lugar para que o grande final, o fim do mundo, como conhecemos, aconteça. Para entender melhor quais são os propósitos dessa organização, é preciso entender qual que é o entendimento de mundo que existe na filosofia hermética, na qual a crença deles é completamente baseada. Então, essa semana a gente vai lançar um outro vídeo falando só sobre os Sigmundos e sobre todo o conteúdo ocultista que existe ali por trás dos seus objetivos. Então, fica de olho. Mas, por mais que a gente vai deixar ali no outro vídeo para explicar a organização, já vamos falar aqui quem são as pessoas daquela foto. Então aqui, colocando a foto na tela. Das 13 pessoas que nós temos nessa foto, a gente conhece, mostradas na série, né, as 6 que estão ali na linha da frente. Dessas 6, as 3 centrais são, notavelmente, o Adam, o Noah e a sua irmã Agnes. Como ficou bem claro na série, o Noah e a Agnes, eles foram controlados e influenciados pelo Adam o tempo todo em todas as ações deles na série. Foi a mando do Adam que o Noah sequestrou as crianças e tudo mais, e mesmo a própria Agnes, que por um momento teve uma recaída e abandonou a organização, ela acabou se esforçando também para ser readmitida ali por eles. Mas do lado esquerdo do Adam, nós temos outras 3 pessoas. A mulher e o homem, da esquerda para a direita, nós sabemos que são Francisca e Magnus. Na verdade, certeza mesmo, a gente só tem do Magnus, porque falaram o nome dele no episódio. A Francisca foi consenso geral de praticamente todos que assistiram a série, mesmo que não tenham falado o nome dela. No último episódio foi revelado pra gente como que os dois foram parar na organização. O Jonas mais velho, que é o viajante lá, levou eles para outro ponto da linha temporal, usando a máquina do tempo, antes do apocalipse chegar a acontecer. Só que junto com eles, ele também levou quem? O Bartosz. Por isso, é extremamente provável que o cara na foto do lado do Magnus seja o Bartosz. E compreendendo que esse homem é o Bartosz, a gente sabe o que aconteceu com ele. Se vocês se lembrarem lá da primeira cena do primeiro episódio,
onde o Noah mais jovem tá lá cavando junto com outro cara da organização e que depois mata ele. Então, esse é o cara da foto. E todo o discurso que o cara dá pro Noah quando percebe que o Adam mandou o jovem matar ele porque ele perdeu a fé, ele diz: é irônico que seja você. Tudo isso tem muito sentido, porque o Bartosz só teria entrado na organização por causa do Noah mais velho. Então, gente, o Adam e esses 3 caras do lado aí seriam exatamente o Jonas mais velho e os 3 adolescentes que viajaram junto com ele. O que faz muito sentido e fecharia as pontas soltas ali de uma forma excelente. E antes da gente ir para a maior pergunta da série, que é sobre o final, vamos falar de uma coisa bem mais simples, mas que também foi perguntada por muitos de vocês. Se vocês se lembram do policial Waller, alguma coisa do tipo, que era aquele que tinha o olho sempre tampado. Pois é, então todo mundo ficou muito curioso sobre esse policial, né? O que raios ele tinha de importante na história e como foi que ele perdeu esse olho. Bom, gente, acontece que existem chances desse lance aí do olho do Waller ser nada mais do que uma tentativa dos produtores de zoar com a nossa cara. Acontece que na primeira temporada, onde ele era simplesmente um coadjuvante sem importância, o personagem tinha um curativo lá no olho, porque o ator que interpretava ele sofreu um acidente ali e precisou usar um curativo. E aí os criadores decidiram deixar isso na série. Acontece que muita gente lá da Alemanha, inclusive, do público, perguntou sobre o curativo dele na primeira temporada, né? Por que tinha aquilo? E aí os produtores pensaram, vamos fazer uma trollagem. Lá naquela cena em que ele vai contar pro investigador o que aconteceu com os olhos dele, a Cláudia tá passando na rua e eles quase sofrem um acidente e ele acaba não contando pra ninguém. Fica todo mundo na expectativa. Como a gente comentou, foi o único alívio cômico, né? Que em 8 episódios. Não é nem engraçado, é uma trollagem pra gente, mas é isso aí. Mas acontece que, mesmo que tudo tenha começado com uma coisa não muito séria, é possível que eles tenham criado algum papel importante para ele, já que vai ser desenvolvido na terceira temporada. Já que a gente sabe que ele é o irmão da Bernadette, a Benny, a prostituta. Além disso, ele é o contato do Alexander Tiedemann na polícia e agora ele também está trabalhando diretamente com o investigador Clausen. Então, para maiores informações, aguardemos a terceira temporada. Por fim, então, gente, vamos falar da grande dúvida, né? Que também não será totalmente explicada, já que a gente precisa da terceira temporada para entender ela por completo. Aquele final, aquela chegada da segunda Marta com aquele cabelinho diferente, falando que veio de outro mundo, muita atenção. Porque para entender o que exatamente aconteceu ali, é necessário voltar lá para um dos primeiros conceitos que a gente falou nesse vídeo, que é o de linha temporal. Como a gente disse lá no começo, tudo que a gente viu acontecer até agora na série acontece em uma linha temporal. Porque o tipo de viagem representada na série é a viagem no tempo que não cria realidades alternativas, mas que cria loops temporais. Nesse tipo, sempre que você volta no tempo, você não muda, na verdade, o que aconteceu. Você, na verdade, realiza ações do passado que geram consequências que sempre existiram, sempre estiveram ali. Então acaba sendo impossível você mudar o seu toque passado, porque tudo que você vai tentar fazer no passado sempre aconteceu. Né? Acontece que em tipos de viagem no tempo assim, esse loop é inquebrável. E na hipótese de você conseguir quebrá-lo, você geraria algo completamente diferente. Uma linha temporal alternativa. Nisso aqui, para que a sua cabeça não se bagunce tanto, pegue como exemplo Vingadores Ultimato, que é o exemplo mais recente que nós tivemos de como a realidade alternativa funciona no cinema. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre Vingadores Ultimato, bem recente aqui no canal, onde nós explicamos exatamente como funcionam essas linhas temporais alternativas. O vídeo vai estar aqui em algum lugar também, na descrição, provavelmente ele vai estar, então corre lá para ver ele. A questão é
que alguma das ações, que nós não sabemos qual, dos personagens ali no último episódio gerou a quebra do loop temporal. E isso abriu um portal para realidades alternativas. Essa ação pode ter sido o encontro da Charlotte com a Elizabeth, o próprio Apocalipse ou alguma outra. E nessa realidade alternativa que foi aberta ali agora, é possível que os acontecimentos possam ter ocorrido de forma completamente diferente na história do mundo que nós conhecemos. Até porque ali a tecnologia de viagem no tempo já avançou a um ponto de eles terem uma máquina do tempo compactada ali numa esfera que a Marta está usando. O Adam, lá em 1952, já sabia que essa esfera ia existir. E isso fica claro porque está desenhado ali nas paredes do fundo do escritório dele. Mas ainda assim, ele não tinha acesso a essa tecnologia. Só que, nessa realidade alternativa, essa tecnologia já existia. Então, para quem ficou perguntando pra gente lá no Instagram, a Marta veio do futuro, a Marta veio do passado... Não, gente, ela não veio de uma época antes ou de uma época depois. Ela veio de uma outra dimensão que acontece ali ao mesmo tempo que a dimensão que nós conhecíamos na série até então. O que vai ficar de questionamento pra gente pra próxima temporada é o seguinte: o quebrar desse ciclo e o surgir dessa realidade alternativa foi algo inesperado que aconteceu ali? Ou era só mais um dos detalhes que sempre teriam que ter acontecido, no qual o Adam sempre tá falando? Bom, deixa pra gente aí a sua opinião, o que você acha, porque é algo que existem duas possibilidades ali, nós temos opiniões talvez diferentes, né? Então vamos debater mais até ano que vem, até 2 anos, quando lançar o último ciclo da Netflix, a terceira temporada de Dark, estamos já ansiosos. E lembra que para você entender certinho as motivações do Adam, a gente vai lançar amanhã, ou no máximo depois de amanhã, um vídeo explicando todo o ocultismo atrás de Dark. Toda a crença dessa ordem hermética criada pelo Adam. Sim, então se você quer saber tudo sobre a Siquemundos, o que ela acredita, né, quais são as teorias nas quais ela se baseia, vai estar tudo no vídeo. Daqui a alguns dias, se você está vendo esse vídeo aqui no futuro, o vídeo já está aqui, né? Então o vídeo deve estar aqui em algum lugar, o tempo deve estar aqui em algum lugar também, o Diabo Branco, Deus, todo mundo junto. Todo mundo tá dando curtir nesse vídeo, se inscrevendo nesse canal e enlouquecendo com a gente. E até a próxima. Tchau! Tchau.